Olá, meus amigos, minhas amigas, muita luz, muita paz para todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo da obra Depois da Morte, de Leon Denis. E hoje, num marco importante e fechando a terceira parte da obra, no capítulo 28, cujo título é Utilidade dos Estudos Psicológicos. Então, como a gente falou ao longo de toda essa parte, essa, dentre as 5 partes da obra, é aquela mais voltada para os aspectos científicos, experimentais da doutrina espírita. Embora Leon Denis sempre faça essa vinculação também com as consequências filosóficas e morais do estudo dos fatos, dos fenômenos espíritas. Então, a gente já viu isso em outro momento, um capítulo anterior, lá no capítulo 24, em que ele fala, das consequências filosóficas e morais. Então, ele faz ali uma síntese, a partir de uma série de capítulos que ele vinha estudando os fenômenos, os estudos, as pesquisas. Ele faz uma síntese dessas consequências filosóficas e morais. Depois ele volta, fala mais uma vez dessa relação do espiritismo com a ciência, no capítulo 25. E aí, nos 2 últimos episódios, nós estudamos os critérios, os cuidados que deveremos ter nessa relação com os fenômenos espíritas, com a mediunidade, com os estudos. Falamos dos cuidados que deveremos ter para com o mundo espiritual, os espíritos mistificadores, pseudo-sábios, levianos. Então, os critérios racionais aí de concordância dos ensinos, o crivo do bom senso, da lógica, os critérios morais, seriedade, recolhimento, desprendimento, desinteresse, para que esse intercâmbio seja proveitoso. A gente viu isso no capítulo 26, Perigos do Espiritismo. E no último episódio, nós conversamos sobre charlatanismo e venalidade. Então, o desinteresse que deve marcar a nossa relação aí com a mediunidade, a mediunidade gratuita na proposta espírita, para que a gente tenha aí mais segurança realmente sobre o que vem do mundo espiritual, sobre o apoio da espiritualidade superior. Então a gente conversou sobre esses critérios e esses cuidados. E agora, nesse último capítulo dessa parte, novamente ele vai fazer uma síntese, digamos assim, partindo do estudo dos fenômenos, dos fatos espíritas, para chegar à importância filosófica e moral desse estudo. Por isso o título que ele coloca é Utilidade dos Estudos Psicológicos. Por que psicológicos? A gente lembra da própria definição, do próprio título também da Revista Espírita. Kardec coloca, Jornal de Estudos Psicológicos. O que Kardec queria dizer com isso? O que Denis queria ou vai querer dizer com isso nesse capítulo? A gente precisa entender esse sentido da palavra psicológico em um sentido mais abrangente. É uma palavra que vem do grego, lógico aí, vem da palavra logos, que pode significar palavra, mas significa também estudo de, teoria de. Então, a gente vê, biologia, etnologia, tudo que vai ser o estudo de uma determinada coisa, nós temos essa palavra aí, logia, que vem de logos no grego. E psico vem da palavra grega psique, que significa mente, alma, espírito, enfim. Então, psicológico é o estudo do ser, da alma, do espírito, encarnado ou desencarnado. Então, Leon Denis e Kardec, lá na Revista Espírita, queriam nos apontar para esse rumo de que, uma vez entendidos os fatos, os fenômenos, estabelecido um corpo doutrinário, filosófico, isso tudo tem uma finalidade, aprofundar o estudo do ser em si, da sua natureza, da sua moral, para realmente entender como esse ser opera, como ele progride, como ele pode se desenvolver, se aperfeiçoar, como o espírito, de fato, pode progredir, pode avançar, pode se transformar. Então, Kardec até vai definir o espiritismo como essa ciência que trata da natureza, da origem, dos espíritos. Então, essa é a ideia mais abrangente do termo psicológico. O próprio Kardec, definindo isso lá na Revista Espírita, na introdução, no primeiro volume, em 1858, Kardec termina a introdução, ou melhor, em determinado momento, termina a introdução dizendo assim:
da apreciação desses fatos. Quais fatos? Os fatos relacionados ao Espiritismo, né, que foram aqueles que estão aí na base da própria composição da doutrina espírita, os fatos que estão relacionados àquilo que o Espiritismo traz em termos de novos entendimentos, né, aquilo que o Espiritismo pode explicar, né, uma vez que se entende essas leis morais, essas leis espirituais. Então ele cita aqui, por exemplo, a doutrina espírita, um pouco antes, nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de fenômenos, de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos. Então esses fatos que ele está falando, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria inutilmente explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria classificaremos, por exemplo, simultaneidade de pensamento, anomalia de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, o seu progresso, sua degenerescência, enfim. Esses fatos e outros tantos, né, que ele vai trazendo, ele diz, da apreciação desses fatos, ressaltarão naturalmente ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a ação moral. Olha o título que Denis coloca, utilidade dos estudos psicológicos. Então, a partir de todos esses estudos que o Espiritismo nos abre, né, e complementa aí, estudo das civilizações, dos povos, das condutas, do ser em si, suas aptidões, propensões, tendências, a partir de tudo isso, há uma utilidade muito grande aí, que é o quê? Apresentar caminhos, né, de renovação da conduta em busca daquela sã moral, ou seja, daquela conduta mais harmonizada com a lei divina. É isso que a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, questão 629 em diante, em que Kardec e os Espíritos vão tratar da moral. Então, estudar, entender o ser, né, a sua psicologia, o estudo da psique, para que a gente possa, de fato, entender como transformarmos, como nos renovar, como educar, como, de fato, iluminar o ser. Então, em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Que coletânea? A Revista Espírita. Então, Kardec está dizendo assim, olha, nós vamos estudar tudo isso, todos esses fatos, esses fenômenos psicológicos, mas com um fim, né? Renovar o ser, despertar nos seres o amor do bem, através aí das lições do Cristo, dos preceitos evangélicos, porque o Evangelho é essa síntese dessa conduta mais harmonizada com a ação moral, com a lei divina, que é, no fundo, o objetivo do Espiritismo, a renovação moral das criaturas. Então, se do estudo dos fatos, dos fenômenos, das questões filosóficas no Espiritismo nós não chegamos a isso, a renovação da criatura em si, né, sua renovação moral, nós não estamos alcançando de fato, esses estudos psicológicos não estarão alcançando de fato o seu objetivo maior. Então, por isso que Kardec diz, olha, os espíritos superiores traçaram esse pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Não apenas curiosidade, não apenas intelecto, não apenas cultura, não apenas experimentação, mas o estudo psicológico voltado para a renovação moral dos seres. É isso que Denis vai apresentar aqui nesse capítulo, né? Nosso quadro, como se vê, prossegue Kardec, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Psicológico, né? Psique, mente, espírito, parte metafísica do homem. O ser, lembrando que a definição de alma aí para Kardec é o ser, o espírito encarnado na matéria. Então, se ele tem aí o homem na obra de Kardec, vai fazer menção a esse aspecto do ser encarnado, mas ele é um espírito. Então, essa parte metafísica, o estudo disso é esse estudo psicológico. Estudá-la-emos em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal
o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Então é estudar a natureza do espírito que somos, agora encarnado, mas que um dia estaremos também no mundo espiritual, enfim, estudando essa natureza psicológica, toda essa parte metafísica, né, daquilo que somos de fato, entender melhor como podemos renovar e alcançar essa transformação moral. Então é importante fazer essa distinção aqui, né, para a gente entender o que ele quer dizer por esse termo estudo psicológico. E aí ele começa o capítulo dizendo assim: o caráter essencialmente racional que o Espiritismo revestiu torna pueris as acusações de empirismo e de sobrenaturalismo que muitas vezes lhe dirigem. Então o Espiritismo, adotando essa proposta eminentemente racional, de aliança da fé e da razão, de aplicação desse crivo racional, de um estudo metódico, né, no que diz respeito a esses fenômenos espirituais, a essas leis espirituais, o Espiritismo vai buscar aí um terreno intermediário, um terreno no meio, em que ele escapa justamente a essas duas acusações que provinham de polos extremos, de polos opostos. Qual a primeira delas? De empirismo. Acusação que vinha de um desses extremos, que é aquele da fé mais dogmática, supersticiosa, que não considerava possível trazer o estudo desses fenômenos, desses acontecimentos que consideravam sobrenaturais ou do âmbito do mistério. Esse extremo não considerava possível trazer isso para o âmbito do empirismo, para o âmbito do estudo empírico, ou seja, experimental, metódico. Então acusavam o Espiritismo de tentar fazer aquilo que, na visão deles, não seria possível, trazer essas coisas para um estudo. Não, isso pertence ao mistério, isso não pode ser compreendido. Tentar estudar isso com essa abordagem experimental, positivista, é algo que não faz sentido, é algo que não é possível. Mas o Espiritismo justamente vem mostrar isso, que adaptando-se aí naturalmente os métodos, né, é possível também estudar esse mundo espiritual, essas leis espirituais de maneira sistemática, de maneira metódica, né, de maneira positiva, como vai dizer Kardec, lá nas suas obras, né, como ele vai apresentar para nós no Livro dos Médiuns, por exemplo. Então ele sai, ou ele escapa já dessa acusação de empirismo. Ele justamente mostra como fazer, como e por que é possível fazer o estudo daquilo que era tido por sobrenatural, daquilo que era tido por mistério, como é possível fazer esse estudo também, porque no fundo nós tratamos ali de leis, nós tratamos ali de fenômenos que podem ser explicados a partir de leis que são leis tão naturais como as leis que regem a matéria, que são estudados pelo empirismo da ciência material. Por outro lado, nós temos o outro extremo, que é aquele já de uma ciência muitas vezes materialista, né, que vai acusar o Espiritismo de sobrenaturalismo. O simples fato de buscar estudar esses fenômenos já seria aí perder-se, né, no âmbito da superstição, daquilo que é sobrenatural, seria realmente um estudo despropositado, porque são coisas que realmente não existem, são ilusões, enfim. Acusavam então o Espiritismo de sobrenaturalismo, quando justamente o Espiritismo vinha mostrar que aquilo tomado por sobrenatural, que aqueles estudos considerados despropositados, na verdade, eram importantíssimos, porque mostravam que por detrás daquele sobrenatural estão ali leis naturais, estão ali fenômenos naturais que sempre existiram, assim como a gravidade sempre existiu, assim como o eletromagnetismo, que apenas eram incompreendidos. E que estudá-los, ao contrário de ser um sobrenaturalismo, pelo contrário, é trazer aquilo para o âmbito do natural, é tornar aquilo de fato compreensível e entendendo que o sobrenatural ali estava apenas na nossa incompreensão com relação àqueles fenômenos. Então, por isso, adotando esse critério, esse caráter essencialmente racional, o Espiritismo escapa dessas duas acusações, desses dois extremos, e propõe justamente uma ligação aí, né, entre fé e razão, entre a ciência material e a ciência espiritual, com os devidos ajustes de método, mas pautando-se por esses princípios da lógica, do bom senso, de um método experimental de análise, de um método positivo até, num certo sentido,
né, de análise desses fenômenos. Não seria demasiado insistir sobre este ponto, prossegue Leon Denis. A realidade das manifestações espíritas repousa, já ouvimos, sobre testemunhos inegáveis de homens cuja competência é reconhecida. Ou seja, os fenômenos existem. Então, não dá para simplesmente negá-los. Não dá para simplesmente lançar isso ao sobrenatural, dizendo, não existe. Os fenômenos aí estão. Então, isso é a resposta a um desses lados, que acusavam o espiritismo de sobrenaturalismo. Não, os fenômenos são reais, são patentes. Agora, prossegue Denis, devidamente verificados os efeitos, preciso foi procurar a causa. E se esses sábios afirmaram havê-la achada na intervenção dos espíritos, é porque a natureza dos fenômenos não permitiu outra explicação plausível. Não se segue daí, porém, que eles devam ser classificados no domínio do sobrenatural, pois nada seria mais contrário ao bom senso. Aí a resposta ao outro lado, que então projetava isso tudo ao sobrenatural e que o estudo desses fenômenos, tentar trazê-los para o âmbito aí do empirismo, né, do estudo empírico, do estudo metódico, seria um absurdo, seria algo inconcebível. Então, o espiritismo vai caminhando no meio, mostrando a realidade dos fenômenos e buscando explicar de maneira natural, de maneira clara, esses fenômenos, não se prendendo nem no empirismo puro, né, que vai tentar reduzir tudo aquilo a apenas experiências sensoriais, apenas o âmbito da matéria, nem também ao sobrenaturalismo, que vai projetar tudo isso ao âmbito do desconhecido, do mistério, daquilo que não pode ser abordado. O espiritismo vai justamente encontrar o caminho no meio para explicar essas coisas. O sobrenatural, conclui Denis nesse parágrafo, não existe nem poderia existir. Tudo no universo é regulado por leis. Então essa é a grande proposta, né? É a grande conclusão que o espiritismo vai chegar. Kardec mesmo vai ter todo um capítulo do Livro dos Médiuns, o segundo capítulo da primeira parte, para tratar disso, do maravilhoso e do sobrenatural, mostrando como que o espiritismo vai avançando nesse terreno antes tido por sobrenatural maravilhoso, aplicando ali esse estudo metódico, experimental, para trazer isso para o âmbito natural, né? Sempre esteve no âmbito natural, porque são leis divinas, mas a nossa incompreensão o lançava nesse domínio, nesse universo do sobrenatural. Lá no livro A Gênese, também no capítulo 13, quando vai tratar dos milagres, por exemplo, Kardec segue trazendo algumas reflexões sobre isso. Ele vai dizer assim que a ciência material expulsou o sobrenatural do âmbito aí, né, do domínio material, uma vez que foi explicando as leis que regem a matéria, a gravidade, o eletromagnetismo. Então, aquilo que era sobrenatural era fruto da incompreensão humana dessas leis. Com a ciência, com o estudo positivo, metódico, o sobrenatural foi sendo expulso do domínio da materialidade, do domínio material. Mas aí ele se refugiou no domínio espiritual, ficou encontrando ali a sua morada. E veio então a ciência espírita, que devassando esse domínio espiritual, expulsou também o sobrenatural do seu último refúgio, mostrando o espiritismo que tudo no universo é regulado por leis e que o sobrenatural não existe nem poderia existir. O sobrenatural, na verdade, é a incompreensão humana quanto às leis, né, que regem determinados fenômenos. Naturalmente, incompreensão muitas vezes multiplicada aí pela superstição, pelas extrapolações, né, pelas interpolações, por aquilo que a gente cria, né, de maravilhoso, de fantástico, em torno, às vezes, de fenômenos realmente verdadeiros, que a gente extrapola, que a gente amplia, que a gente reveste muitas vezes de caráter lendário, de caráter mítico, enfim. Então, a gente percebe muito isso no capítulo 1 do livro A Gênese, em que Kardec, por exemplo, trata desse caráter da revelação espírita, caráter eminentemente racional, como Leon Denis disse aqui na primeira frase, né, desse capítulo, mas ali no capítulo 1 do livro A Gênese, Kardec vai tratar de todo esse processo de desenvolvimento da doutrina espírita. Qual é o seu caráter? Quais são seus pilares? Como é que ela se deu, se formou? Lá no item 14 desse capítulo 1 do livro A Gênese, Kardec diz assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas,
aplicando o método experimental. Então ele vai entrar nesse universo novo e vai aplicar ali o método experimental, com as devidas adaptações, porque a gente já falou disso. Nós não estudamos agora no Espiritismo fenômenos, né, cegos, como no caso da matéria. Nós estamos estudando fenômenos que estão associados com seres inteligentes, dotados de livre-arbítrio, de emoções, de paixões. Então há que se ter determinadas adaptações, mas aplica-se os mesmos métodos positivos, experimentais. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Ora, é tudo isso que Leon Denis está tentando trabalhar nesse capítulo. Utilidade dos estudos psicológicos. Chegaram os fatos, foram estudados, observados, deduziu-se as consequências para encontrar a aplicação útil, a aplicação moral que a doutrina espírita vai nos levar, né? Aqui ela vai nos levar. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Então, olha aqui que clareza, que síntese, né, que Kardec está fazendo aqui do que foi esse processo de surgimento e estabelecimento da doutrina espírita. Ela chegou à conclusão a partir da observação. Ela não estabeleceu previamente as hipóteses. São espíritos que estão fazendo isso. Não, ela estudou os fenômenos e percebeu que existiam ali forças inteligentes e então concluiu que eram espíritos que estavam ali por detrás. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então, aqueles que acusavam o Espiritismo de sobrenaturalismo, aqui está a resposta. Ela é uma ciência de observação. Aos outros que acusavam o Espiritismo de empirismo, o Espiritismo vai dizer, olha, os fatos aí estão e se a gente estudar, observá-los, a gente vai perceber leis por detrás. Então, há que se ter, né, essa postura de estudo, mas também sem reduzir todos esses fatos apenas às leis conhecidas da matéria, né? Apenas àquilo que alguns intentavam fazer, reduzir todos os fenômenos espíritas apenas a questões do corpo, a questões fisiológicas, né, alucinações, enfim. Não, o espiritismo também não vai se prender apenas ao empirismo, apenas ao sensorial, ao material. Ele vai entender que existe um outro domínio, o domínio espiritual, que pode ser estudado. Então, ele traz resposta a esses dois extremos, a acusação de sobrenaturalismo e a acusação de empirismo. As ciências, conclui ele nesse item, só fizeram progressos importantes depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, olha aqui a acusação de empirismo, ao passo que o também é às coisas metafísicas. Então veja que interessante, né? Nesse parágrafo, Leon Denis, Kardec, traz para nós essa síntese. Denis então prossegue. Demonstrar a existência de um fenômeno é colocá-lo na ordem permanente das coisas, é submetê-lo à lei natural. É o que nós falávamos. A ciência material expulsou o sobrenatural do domínio da matéria, do domínio material. A ciência espírita expulsa o sobrenatural do domínio espiritual, porque traz aquilo que era incompreendido para o âmbito do que é compreendido e, portanto, leis naturais que sempre existiram e que somente não eram compreendidas. No meio deste universo em que tudo, seres e coisas, se encadeia e se liga em estreita solidariedade, em profunda e sublime harmonia, não há motivo para o milagre nem para o sobrenatural. Capítulo 13 do livro A Gênese, quando Kardec vai fazer todo um estudo sobre os milagres.
leis tão rigorosas, tão inflexíveis como as que governam a matéria, regem o mundo invisível. Então, Deus, que é suprema inteligência, onipotência e tudo mais, ele afirma a sua grandeza justamente por ter estabelecido leis que não precisam ser derrogadas, né? Para afirmar a sua grandeza, derrogando as suas próprias leis, nós teríamos aí um contrassenso. Que sabedoria, que grandeza é essa que, para afirmar-se, precisa passar por cima da sua própria obra? Precisa apresentar ali um contrassenso interno, intrínseco, na sua própria obra. Pelo contrário, em estabelecendo leis absolutamente perfeitas, né, e eternas, é que Deus mostra a sua grandiosidade. Então, a gente vê um Deus, um Criador cada vez mais grandioso quanto melhor compreendemos as suas leis, a eternidade dessas suas leis, quanto mais vamos entendendo que o que pareciam derrogações, na verdade, era produto apenas da imperfeição das nossas possibilidades de análise, né? Da limitação ainda do nosso entendimento. Então, Deus vai se tornando cada vez maior a partir dessa perspectiva. Para conhecer o seu admirável funcionamento, só há um meio: estudar. Então, olha que fantástico isso aqui, né? Denis nos convidando a estudar. Porque é isso, o Espiritismo é essa ciência do infinito, como vai definir Kardec lá na introdução número 13 de O Livro dos Espíritos. E não nos enganemos, o estudo do Espiritismo é um estudo imenso, é um mundo, é um universo que se nos abre, dirá Kardec, que vai aí estar vinculado, estar associado com a mais variada gama de assuntos, né? Antropologia, questões sociais, metafísicas, morais, psicológicas, filosóficas, enfim, o Espiritismo vai tangenciar, vai se relacionar com todas essas áreas do pensamento e do saber humano. Então ninguém se engane, é uma ciência do infinito, e como esperar que em algumas horas venhamos abarcar essa ciência do infinito? É de se impressionar, dirá Kardec lá nesse item da introdução de Livro dos Espíritos, que esse estudo demande tempo, muito tempo. Então não tem segredo. Se os estudos aqui no mundo, né, para a gente ser um médico, um advogado, um engenheiro, vão demandar tantos anos, tantas horas e horas, tanto esforço para a formação aqui para as profissões do mundo, que dirá no que diz respeito a essa ciência do infinito. Quanto tempo, quanto esforço de estudo isso não vai nos demandar. Então, o Espiritismo é doutrina de estudo, é doutrina de constância, de perseverança, de paciência, de disciplina, de método, porque no fundo é desbravar, né, esse universo sem fim da criação divina, estudando as leis espirituais que regem esse universo e, naturalmente, o Espiritismo, em propondo aliança com a ciência, vai nos convidar também a estudar, a entender as leis materiais que regem o universo. A gente vai, assim, tendo essas duas alavancas propulsoras do nosso progresso e do nosso entendimento da criação, da obra divina e do próprio autor, do Criador. Apesar das dificuldades que apresenta, não há estudo mais fecundo que esse do mundo dos espíritos. Abre ao pensamento perspectivas inexploradas, ensina a nos conhecermos, a penetrarmos os recônditos do nosso ser, a analisarmos as sensações, a medirmos as faculdades e, em seguida, a melhor regularmos o seu exercício. Ora, é exatamente isso aqui a definição de estudo psicológico que Kardec colocou lá na introdução da Revista Espírita e que Leon Denis traz aqui. Esse estudo do mundo espiritual, dos espíritos, das leis morais e espirituais que nos regem, ele se aplica diretamente a nós mesmos, à nossa transformação. Porque vendo lá a condição dos espíritos, a colheita do que fizeram na Terra, no mundo espiritual, as consequências, enfim, vendo todos esses quadros, isso faz com que voltemos a nós mesmos, mergulhemos fundo em nós, analisando a nossa conduta, o nosso procedimento, os nossos valores morais, os caminhos que temos seguido, os objetivos que temos buscado, enfim. Isso é estudo psicológico,
no sentido mais profundo do termo. É partir do aspecto ou do resultado experimental da doutrina espírita, formando esse corpo filosófico, partir para as consequências morais de tudo isso. Kardec não se cansa de frisar, juntamente com os espíritos, várias vezes, e aqui também Leon Denis, que esse é o grande objetivo para o qual o espiritismo deve tender: a renovação moral dos seres, dos espíritos e, por consequência, da humanidade, das coletividades. É o que nós vemos na própria construção da obra depois da morte, que vai culminar lá na quinta parte, a gente vai ver, com o caminho reto, com esse caminho de renovação moral, com essa proposta de transformação moral, uma vez tendo estudado todas as outras partes. O contexto de formação do espiritismo, as questões filosóficas, as questões científicas e experimentais, Leon Denis vai arrematar com o caminho reto de uma conduta renovada, um caminho realmente moral, mais associado, mais vinculado à lei divina, que é a moral por excelência. Então prossegue aqui Leon Denis. O espiritismo experimental pode tornar-se um meio de conciliação, um traço de união entre esses dois sistemas inimigos, o espiritualismo metafísico e o materialismo, que há tantos séculos se combatem e se dilaceram sem resultado algum. Então, como ele vai ser esse traço de união, né? Esse caminho, esse terreno intermediário onde as virtudes, onde os aspectos positivos de cada um desses lados poderão se encontrar. É o que Kardec vai tratar ali no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, quando fala da aliança da ciência e da religião. Então, do materialismo, o Espiritismo vai pegar esse caráter racional, esse caráter positivo, o estudo metódico, essa proposta de observação, de análise, de reflexão. Do espiritualismo metafísico, o Espiritismo vai pegar aí esse domínio, né, esse estudo desse universo espiritual, dessas leis espirituais, que muitas vezes o materialismo não vai se interessar por isso. Mas vai também fugir, então, no caso do espiritualismo metafísico, da superstição, do mistério, do misticismo, e no materialismo vai fugir dessa redução apenas às questões materiais, né? Apenas a uma visão sensorial das coisas, voltada apenas para a materialidade, para a estreiteza dos sentidos materiais. Então o Espiritismo vai tirar os aspectos negativos ou menos adequados de cada um desses lados, vai pegar os aspectos mais positivos de cada um desses lados e vai compor aí um terreno intermediário e vai ser justamente esse traço de união de algo que vai estudar as leis e o mundo espiritual, mas com um caráter experimental, com um caráter racional. Então ele pega as virtudes de cada um desses sistemas, né, e as une, as compõe. É isso que Kardec vai tratar lá, a aliança da ciência e da religião. Ele não vai abraçar essa proposta muito materialista da ciência, mas vai pegar dela esse positivismo, essa observação, esse método, esse caráter de experimentação. E ele vai pegar o aspecto do estudo espiritual, das leis espirituais, do espiritualismo metafísico, mas também não vai pegar, não vai se prender às questões místicas, às questões do mistério, da superstição. Então ele vai fazer essa depuração, vai pegar os aspectos positivos e estabelecer esse terreno do meio. Adota os princípios do primeiro, fazem ambos a luz e fornece-lhes uma base de certeza. Então, quais os princípios do primeiro, espiritualismo metafísico? Que existe esse mundo espiritual, de que existem essas leis espirituais, de que existem esses seres para além da matéria. Então ele vai pegar esses princípios, né, vai fazer luz em ambos, a luz da razão, a luz do discernimento, do bom senso, da lógica, e dar uma base de certeza. Então eu vou buscar os fenômenos em si, eu vou buscar os fatos que possam consolidar, que possam dar a base de certeza para esses princípios espirituais, não apenas divagação, não mais apenas elucubrações. Eu vou buscar também fatos, né, que possam dar certeza, solidez a esse estudo. E satisfaz o segundo, ou seja, ao materialismo. Como? Procedendo conforme os métodos científicos, mostrando no perispírito, corpo fluídico semimaterial, a causa de numerosos fenômenos físicos e biológicos.
Então, como é que ele satisfaz o segundo? Buscando os seus métodos científicos de observação e de experimentação. Então, como a gente falava, ele pega o que há de mais nobre, o que há de mais útil em cada um desses lados, deixa de lado aquilo que não é interessante e propõe essa união, essa fusão, daí nascendo essa proposta de uma fé racional, de uma aliança entre a ciência e a religião, né? A ciência material e a ciência espiritual, ambas tratando de domínios diferentes, mas tratando no fundo de leis naturais, as leis estabelecidas pelo Criador. Ainda mais, traz a síntese filosófica e a concepção moral de que estava desprovida a ciência, sem as quais ficava esta sem ação sobre a vida social. Então, às vezes, a ciência, se perdendo muito apenas no estudo dos fenômenos e dos fatos, não tirava disso consequências filosóficas e morais. O Espiritismo, em apresentando-nos, né, esse panorama visto, fazendo-nos ver as coisas mais de cima, ele vai levar as criaturas, aqueles que o estudam, também essas consequências filosóficas e morais, impactando, portanto, na conduta do indivíduo, na transformação moral do indivíduo e das coletividades como um todo, né? Não vai se prender o Espiritismo apenas a um estudo dos fenômenos. Isso é a porta de entrada. No fundo, ele quer levar aquilo que é o mais importante, levar o espírito, de fato, a progredir, levar a humanidade à regeneração, a regenerar-se, a transformar-se para melhor, né? Então ele vai dar um sentido maior, né, ao estudo metódico e experimental. Ele vai dar um sentido, uma orientação maior para o estudo científico, apresentando aí essa finalidade moralizadora, essa finalidade transformadora do estudo da ciência do espírito, né? Então, esse aspecto moral que o Espiritismo nos traz, vinculado aí ao Evangelho, né, as lições do Cristo, vai, digamos assim, orientar o conhecimento humano, fazendo com que ele aponte ou se alie agora com o bem, com que ele se volte realmente para o bem, porque nós temos aí boa parte das problemáticas vivenciadas ainda pela humanidade estarão associadas aos grandes desenvolvimentos da ciência e do intelecto humano, mas não nutridos, não orientados pelas forças do bem e do amor. Então, grandes desenvolvimentos científicos, tecnológicos, intelectuais da humanidade que estão voltados para o egoísmo, para as sombras, para o mal, muitas vezes, né? O Espiritismo vai trazer essa consciência para o conhecimento e o estudo científico humano, fazendo com que isso tudo esteja aplicado ao bem, ao amor, à transformação moral. É aquilo que Emmanuel vai dizer, né? O amor se aproxima dos labores, então, da ciência, retificando-os e dando-lhes a consciência do bem. É isso que a proposta espírita vai fazer também. Mais adiante, no próximo parágrafo, na metade dele, ele diz assim: conhecendo somente um lado da vida, o exterior, o mais grosseiro, e querendo sobre estes insuficientes dados regular o jogo das leis universais, a ciência atual, lacônica e insípida classificação de fatos materiais, limita-se a uma teoria do mundo, puramente mecânica, inconciliável à ideia de justiça, pois em suas consequências lógicas chega à conclusão de que na natureza a força é o único direito. Então, por não abarcar esse sentido maior, né, mais transcendente, mais moral que existe em tudo que há, por ver apenas forças cegas atuando no âmbito da natureza material, a ciência muitas vezes estava impossibilitada de alimentar essa moralização dos seres, de levar a isso, né? Ela ficava presa à casca das coisas, não via um sentido maior, transcendente, né, para a vida, para a própria natureza, para o universo em si. Então ela ficava presa à casca das coisas. Faltava aquilo que era o cerne, aquilo que é realmente o mais profundo, aquilo que vai alcançar a humanidade e realmente transformar a humanidade, que é esse sentido moral, que é essa ciência moral, essas leis morais que estão por detrás de tudo, né? Esse sentido maior da existência e do próprio universo. Eis porque a ciência ficou impotente para exercer influência moralizadora e salutar.
É o que nós citávamos, né? Cientistas, muitas vezes, ou o produto aí de grandes inteligências, voltado esse produto ou essas mentes para a destruição, né, de outros seres humanos, para a destruição, para as guerras. A gente vê a humanidade utilizando as suas grandes conquistas científicas tecnológicas para a destruição de si mesma. O que aconteceu um pouco depois, né, que Leon Denis vai escrever essa obra, alguns anos depois nós temos a Primeira Guerra Mundial e depois nós temos a Segunda Guerra Mundial. Todo aquele desenvolvimento científico que vinha florescente, tudo aquilo, toda aquela inteligência, todo aquele intelecto utilizado para fazer bombas, para fazer armas cada vez mais elaboradas, cada vez com maior capacidade destrutiva. Ou seja, em se prendendo apenas desses aspectos, né, sem buscar esse cerne moral, a justiça, que ele diz aqui, né, as coisas maiores, mais transcendentes, a ciência ficava muitas vezes impotente para exercer essa influência moralizadora e salutar. Privada até aqui de qualquer ponto de vista sintético, ela não havia podido fazer jorrar dos trabalhos acumulados essa concepção superior da vida, que deve fixar os destinos do homem, traçar seus deveres e fornecer um princípio de melhoramento individual e social. Então, nessa ciência que estava manca, porque presa apenas ao aspecto material, vem aí agregar-se, né? Vem aí trazer as suas contribuições a ciência espiritual, a ciência espírita, que vai apresentar esse quadro maior, então, dizendo que existem leis também morais, leis também espirituais, que são naturais e que regem o universo. Vem dar, então, consciência, vem dar alma à própria realidade material, ao próprio universo material. Nós estamos aqui inseridos não num jogo de forças cegas. Existem forças maiores, forças divinas, forças morais que também conjugam-se, né, na construção dos destinos. Então ela vem dar essa consciência para a ciência material também. Essa concepção nova que coordena os conhecimentos particulares, solidariza seus elementos esparsos e comunica-lhes unidade, harmonia. Essa lei indispensável à vida e ao progresso das sociedades, tudo isso é trazido pelo Espiritismo à ciência. Então olha que bonito, né? O Espiritismo ele vai ser esse elemento agregador. Ele vai juntar áreas, conhecimentos esparsos e ser esse traço de união, esse traço de conexão entre tudo isso. Então ele vai justamente propor esse terreno intermediário, pegando as virtudes e os valores mais nobres de cada área, de cada esforço, da fé, da ciência, da filosofia, das várias áreas do conhecimento humano. Ele vai propor ali essas conexões, porque ele vai mostrar as coisas de mais alto e vai nos auxiliar a ver como que tudo no fundo está conectado. Então ele vem trazer à ciência essa unidade, essa harmonia, essa solidariedade entre as várias áreas, né? Então, o estudo das leis que regem aqui o universo material, ele se torna ainda mais engrandecido, ele se torna ainda mais grandioso quando a gente passa a perceber que por detrás dessas leis existem outras forças atuando, né? Os espíritos como co-criadores do universo, o próprio Criador. Então, essas leis, a gente passa a ver a conexão delas entre si, né? A biologia com a química, com a física, os pontos de interação passam a estar mais claros ainda a partir do momento que a gente percebe que há uma unidade presidindo a tudo isso. E ele vem trazer à ciência essa lei indispensável à vida e ao progresso das sociedades, esse caráter moral que é tão fundamental, né? E aí ele prossegue no próximo parágrafo. É grande a missão do Espiritismo. São incalculáveis as suas consequências morais. Data somente de ontem. Entretanto, que tesouros de consolação e esperança já não espalhou pelo mundo. Olha que frase belíssima de Leon Denis, né? É grande a missão do Espiritismo porque ele tem essa tarefa de síntese, de estabelecer laços, né? De juntar aquilo que estava esparso, de conectar aquilo que parecia desconectado, de fazer-nos ver de mais alto essa unidade que reina
no universo inteiro. Então, nesse sentido, é belíssima a missão do Espiritismo, até pelas consequências morais que traz. Kardec vai falar tantas vezes disso, dessas consequências morais. E por isso ele chama o Espiritismo de ciência do infinito, porque ele vai tangenciar as mais diversas áreas e vai ser esse elemento de inter-relação, como falávamos, entre a psicologia, a metafísica, a física, a biologia, enfim, tudo isso ele começa a lançar uma nova luz a respeito desses estudos, né? O estudo, por exemplo, da biologia, iluminado pelo Espiritismo, eu passo a perceber melhor a interação, a funcionalidade, a utilidade do corpo físico e a sua interação por meio do perispírito com o espírito. Eu passo a entender uma série de fenômenos ainda inexplicados no corpo físico, né, no entendimento, nos estudos da biologia. Eu passo a entender esses fenômenos a partir dos estudos do espírito, da realidade espiritual, do perispírito, enfim. Ele começa a lançar luz sobre uma série de coisas. A psicologia, quando eu passo a entender um ser que não se limita apenas àquela existência, que na verdade nós temos ali um espírito com já toda uma jornada, com todo um pretérito, com uma série de experiências já vividas, o estudo da psicologia se amplia assim ao infinito, né? Porque eu não me restringo mais a uma personalidade daquela existência. Eu estou falando de um ser agora que já vivenciou inúmeras experiências. Então, o quanto isso amplia o estudo da psicologia. Então, veja, o Espiritismo ele vai ampliando, né, as mais diversas áreas de estudo humano da ciência com essa sua luz. E sempre apresentando essas consequências morais, que é a sua finalidade maior. Além do que, as consolações e esperanças que ele traz. Em explicando, né, para a criatura humana o seu destino, a sua origem, os porquês fundamentais da existência, ele consola, ele explica, ele esclarece e traz, então, esperança, traz força, traz resiliência para que a criatura possa lidar com os dramas da vida, o que a ciência muitas vezes não trazia, porque se restringia ao estudo dos aspectos materiais, sem um sentido maior, sem os porquês da existência. Quantos corações contristados, frios, não aqueceu ou reconfortou? Quantos desesperados retidos sobre o declive do suicídio? O ensino desta doutrina, sendo bem compreendido, pode acalmar as mais vivas aflições, comprimir as mais fogosas paixões, despertar a todos a força da alma e a coragem na adversidade. Então, por isso, Leon Denis fecha essa terceira parte da obra. Quanto a esses aspectos mais científicos e experimentais da doutrina espírita, ele fecha com esse capítulo, utilidade dos estudos psicológicos, né, da doutrina espírita. Por quê? Ele quer dizer, gente, muito importante estudarmos esse aspecto experimental, científico, os fatos, os fenômenos, a mediunidade, enfim. Mas vejamos no Espiritismo aquilo que é a sua maior grandeza, que é justamente esse aspecto filosófico e moral, moralizador, aquilo que consola, aquilo que desperta, aquilo que renova, aquilo que dá força na diversidade, aquilo que disciplina, que faz o indivíduo vencer a si mesmo. Essa é a grandeza. Todas essas questões científicas têm de desaguar disso, nesses estudos psicológicos, para a gente não se prender, como muitas vezes vínhamos fazendo ao longo dos séculos, no âmbito dos estudos do espiritualismo, né, do fenômeno mediúnico, da religião, da teologia, a gente não se prender apenas no intelectualismo, apenas nos sofismas, apenas ali, né, num jogo do intelecto e da razão, ir além também, buscar essa questão, esse cerne moral. O Espiritismo é, pois, uma poderosa síntese das leis físicas e morais do universo e, simultaneamente, um meio de regeneração e de adiantamento. Então, ele é uma síntese das leis físicas, porque ele vai agregar todo o estudo das ciências materiais, ele vai acompanhar a ciência material nos seus estudos, nas suas deduções, nas suas conclusões, mas também leis morais, porque esse, mais propriamente, é o estudo que cabe ao Espiritismo, o das leis morais. Então, ele faz essa síntese maravilhosa e, por isso mesmo, é um meio de regeneração e de adiantamento. Infelizmente, pouquíssimas pessoas se interessam por esse estudo.
Então, muitas vezes, a criatura vai fixar-se apenas no estudo das leis, das questões materiais, né? Não dando assim o valor devido já a esse estudo mais transcendente, ao estudo de si mesmo, vai tocando a vida como se tudo fosse um jogo cego de forças, ou às vezes dentro do espiritualismo mesmo, ou dentro do espiritismo, a criatura se prende apenas nesses estudos experimentais, nesses estudos mais fenomênicos, e esquece de ir até esse âmbito do estudo que visa a regeneração e o adiantamento. A vida da maioria delas é uma carreira frenética para os bens ilusórios. Então, a imensa maioria ainda das criaturas, ou uma parcela considerável das criaturas no mundo, embora já tendo aí algum vínculo, né, com alguma experiência espiritual, religiosa, ainda vai viver muito voltada para realmente o âmbito da vida material. Já ouviu falar a respeito disso, mas não é o estudo a que se consagra, esse estudo psicológico, metódico no conhecimento de si, para o melhoramento de si e das sociedades. Então, a maioria das criaturas ainda faz da vida uma carreira frenética em busca dos bens ilusórios, tendo na experiência espiritual religiosa apenas ali uma questão mais formal, né? Um cumprimento de algumas questões formais, algumas questões rituais ao longo da semana, enfim. Apressa-se, receia-se perder o tempo com coisas que se consideram supérfluas. Perde-se realmente o tempo entregando-se ao que é passageiro e efêmero. Então, considera-se muitas vezes que isso é perda de tempo. Então, reduz-se o tempo consagrado a isso ao longo da semana ao mínimo possível. Apenas para cumprirmos ali determinados deveres superficiais para com a consciência. Quando, na verdade, aí está o cerne, né? Deveria estar o cerne da nossa vida. Então, como é que está essa divisão do nosso tempo? O quanto do nosso tempo está voltado para a conquista efetiva dos valores espirituais, o quanto está voltado para as conquistas passageiras. Porque uma vez que eu vou ganhando consciência, eu consigo tornar até mesmo a busca por essas coisas passageiras no mundo, a profissão, o trabalho, os recursos, eu consigo transformar até isso também em uma escola de desenvolvimento dos valores espirituais, dos valores morais. O homem, em sua cegueira, desdenha aquilo que o faria viver feliz, tanto quanto se pode ser neste mundo, satisfazendo o bem e criando em torno de si uma atmosfera de paz e de recolhimento. Ou seja, fugindo a esse estudo psicológico de si mesmo, ao estudo de si mesmo para a sua renovação moral, a criatura despreza aquilo que é o único caminho que realmente poderia lhe trazer mais felicidade e mais paz nos caminhos do mundo, para seguir muitas vezes desesperada a criatura, buscando, né, incansavelmente, infrutiferamente, aquilo que ela acha que poderia lhe trazer felicidade e saciedade. É aquilo que Jesus diz à mulher samaritana. A gente segue buscando essas fontes, ou melhor, esses poços do mundo onde julgamos encontrar aquilo que nos sacia, quando unicamente na fonte que brota e que jorra de nós mesmos é que haveremos de encontrar a água que verdadeiramente nos sacia. Desse estudo, desse mergulho mais fundo em nós mesmos, né? Desse cavar a nossa própria natureza para encontrar essa água que sacia. É isso que Leon Denis quer dizer por estudos psicológicos, e é isso, no fundo, o que o Espiritismo vai nos propor. Então, encerramos aqui essa terceira parte da obra, com esse convite a esse estudo sobre nós mesmos, esse estudo psicológico, e iniciaremos, então, no próximo episódio, a quarta parte da obra, em que Leon Denis vai agora entrar conosco nesse estudo do mundo espiritual, a quarta parte que se chama Além Túmulo. Então seria mais ali aquilo que Kardec vai fazer no livro Céu e Inferno, por exemplo. Entender como o que fazemos aqui durante a encarnação repercute na nossa condição no mundo espiritual, quais as consequências dos nossos atos, como os espíritos lá estão, as diversas condições, os espíritos sofredores, os espíritos pacificados, né? Enfim, como é que é esse quadro da vida além túmulo. É isso que nós vamos começar a estudar então a partir do próximo episódio. Agradecemos mais uma vez pela
compreensão aí de todos, pelo carinho de todos, né, por estarem conosco nessa jornada de estudo, de aprendizado, e que Jesus e que Leon Denis siga nos inspirando sempre nesse estudo e nessas reflexões. Um grande abraço para todos e muita paz.